Pessoal, nessa aula nós vamos estudar sobre o clima e as formações vegetais da Terra. O clima é um agente muito influenciador das formações vegetais. O tipo de clima determina o tipo de vegetação que ocorrerá nas diversas partes do mundo. A vegetação se desenvolve de acordo com o clima, solo e relevo, mas principalmente o clima é que tem o maior poder de influenciar os tipos de vegetações que existem em toda a Terra. Aqui nós temos um planisfério em que mostra os climas quentes, são eles equatoriais, que ocorrem ao longo da linha do Equador. Os climas tropical úmido e tropical seco, que ocorrem mais ou menos nas linhas dos trópicos, trópico de Capricórnio e trópico de Câncer, e os climas desérticos, deserto do Saara, deserto da Arábia, deserto da Austrália. Também temos outros desertos no Chile, sendo que esse deserto do Chile é um deserto frio e não deserto quente. Deserto quente aqui também na Califórnia, deserto da Califórnia e do México. Os climas frios são o polar, o subártico, que também é conhecido como clima frio. O clima desértico são os desertos frios, deserto do Atacama aqui no Chile, por exemplo. E o clima continental. Esses climas no interior dos continentes são climas frios também. Os climas mediterrâneos, os climas temperados, que se encontram em médias latitudes, entre os trópicos e os círculos polares, aqui na Europa, na América do Norte, na América do Sul e também na Oceania. Aí temos o continental, temos o marítimo, o oceânico, que fica próximo ao litoral, e temos o subtropical úmido, subtropical aqui no Brasil, na América do Norte, também na China, e o mediterrâneo, principalmente em torno do mar Mediterrâneo, mas também encontrado aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, e também aqui na América do Sul. E os climas de altitude que se localizam nas altas montanhas. De acordo com a estratificação ou tamanho, que é o porte da vegetação, as formações vegetais podem ser arbóreas ou florestais, como essa daqui, que são formadas por árvores de grande porte. As arbustivas, que possuem árvores de médio e pequeno porte, como essa daqui, são arbustos, não são árvores grandes. As herbáceas ou campestres, que são essas formações formadas por tipos de ervas e campo de capim, como essa daqui. E também as formações complexas, que possuem vários tipos de diversas regiões do globo, regiões alagadas, mata de arbustos e também de árvores. Então ela é complexa porque é formada por vários tipos. As vegetações de clima equatorial, que são as florestas equatoriais, localizam próximo à linha do Equador. Então, ao longo da linha do Equador, nós teremos o clima equatorial e também as florestas equatoriais. O clima com elevadas temperaturas e grande umidade o ano todo, pois a sua elevada temperatura faz evaporar uma grande quantidade de água e ela retorna sempre no fim da tarde. No fim do dia, à tardezinha, a chuva cai. Então é sempre úmido, quase todos os dias chove nessas florestas. Ocorre uma baixa variação térmica, a temperatura mais quente e a temperatura mais fria do ano ou do dia é muito próxima, sempre muito elevada, em torno dos 30, 40 graus. E a presença de chuvas de convecção é constante, que são chuvas de verão, aquelas tempestades que chove bastante, chuva grossa e forte. A formação florestal densa e com grande biodiversidade, então são matas fechadas, densas, com muita diversidade de espécies, tanto vegetais quanto de animais, tanto na flora como na fauna.
As espécies de porte alto e médio, entre 20 e 60 metros de altura, até 100 metros, dependendo da espécie. Como exemplo, nós temos aí a floresta amazônica, na América do Sul, e também a floresta do Congo, na África, mas também na Indonésia nós temos essa formação vegetal. Como podemos ver aqui no mapa, é uma linha de formação vegetal de florestas tropicais, sendo que a floresta amazônica é a mais extensa de todas. Aqui, como característica, nós temos a nossa floresta amazônica e aqui a floresta do Congo. Observem que são bem parecidas umas com as outras. Agora, as matas de clima tropical, nós temos a savana e as florestas tropicais. As savanas são formações arbustivas com raízes profundas devido à sua falta de umidade. Elas vivem em locais que chove uma vez por ano apenas no verão e o resto do ano é de seca. Por isso elas têm raízes profundas para adquirir água em maiores profundidades. No Brasil, a savana é conhecida como cerrado. Savana é uma mata típica da África, mas no Brasil a mesma savana é conhecida como cerrado na região central do Brasil. E temos as florestas tropicais, que geralmente são encontradas próximas ao litoral do Brasil, também temos no litoral da África e regiões litorâneas da Ásia e Oceania também. Essas matas tropicais são densas, mas não tão densas quanto as equatoriais. Elas são ombrófilas, elas recebem umidade o ano todo, então são florestas tropicais de clima tropical úmido. Já as savanas são matas de clima tropical subúmido, recebem pouca chuva. E as florestas tropicais recebem muita umidade durante o ano. Elas são heterogêneas, tem várias espécies, vários tipos de árvores e possuem as folhas grandes, folhas latifoliadas, que é justamente por receber muita umidade, elas têm a folha grande para poder transpirar essa umidade adquirida. E possui também uma grande diversidade, a exemplo das florestas equatoriais. No Brasil, a Mata Atlântica é um exemplo de floresta tropical, mas ela ocorre também na África e na Oceania e uma pequena porção na Ásia. Então veja aqui que essa seria a mata nativa, sendo que a maior parte já foi desmatada na savana, na região central do Brasil, e na África também. A floresta tropical, a Mata Atlântica, apenas no litoral brasileiro, nessa região da África, litoral africano, em Madagascar e no pequeno litoral da Oceania, da Austrália. Aqui é exemplo de savana. As árvores são separadas, dispersas e são apenas arbustos com pouca altitude, pouca altura. Aqui na África e aqui no Brasil, no caso o cerrado, o cerradão, que é uma mata com árvores maiores, porém de pequeno porte, são bem fininhas. As florestas temperadas ocorrem em regiões de clima temperado, onde o clima possui as 4 estações bem definidas. Como podemos ver aqui, uma mesma localidade, na primavera, onde as flores estão desabrochando, no verão, onde é mais verde, no outono as folhas caem, ficam amareladas e caem no chão, fica o chão todo cheio de folhas, e no inverno não tem nenhuma folha na árvore, ele fica só os galhos, parece estar morta, mas na verdade está se preservando para não morrer devido ao frio intenso e à neve. Divide-se em clima temperado oceânico e clima temperado continental. O clima temperado oceânico recebe influência do mar e por isso tem menor variação térmica. Já o temperado continental se encontra no continente, dentro do interior do continente, e por isso possui invernos mais rigorosos e também verões mais rigorosos, com temperatura chegando a 40 graus no verão e no inverno chegando a temperatura abaixo de zero. As florestas temperadas apresentam espécies caducifólias, ou folhas caducas, que caem em período do ano, que é o outono. Caem essas folhas para a vegetação se preparar para o inverno rigoroso. E há pouca diversidade e também são mais dispersas umas das outras. E foi muito devastada, principalmente na Europa, devido à ocupação e exploração tanto dos vegetais como a exploração de minérios ao longo da ocupação humana
no continente europeu. Então, o continente europeu é a região do planeta onde a vegetação foi mais devastada durante a história. E é possível encontrar formações herbáceas também no clima temperado, como estepes ou pradarias, que são usadas como pastagem natural para a criação de gado. No Brasil, essas estepes e pradarias são chamadas de campos ou pampas, os pampas gaúchos, e também na Argentina chamada de pampas, para a criação que são utilizados para a criação de gado. Então, dependendo do local onde ocorrer esse tipo de vegetação, estepes na América do Norte, pradaria na Ásia e Europa, e pampas na América do Sul. Aqui nós temos a localidade onde ocorre a floresta tropical, aqui nos Estados Unidos, na Europa, é onde ocorria, está quase toda devastada, só existe apenas algumas reservas. Na América do Sul, também aqui na Austrália e na Ásia. Aqui exemplo da floresta temperada. Já no outono, as folhas já estão ficando vermelhas e amareladas e alaranjadas para caírem antes do inverno. E aqui um exemplo de campo ou pampas, ou estepes ou pradarias, onde tem uma grande quantidade de capim, onde o gado, aqui no caso cavalos, estão pastando para se alimentar. O clima mediterrâneo desenvolve a vegetação mediterrânea, que ocorre principalmente em torno do mar Mediterrâneo na Europa, nos países na Europa do Sul e no norte da África. É um clima restrito a pequenos trechos, também em proximidades de regiões desérticas, como na Califórnia, nos Estados Unidos, tem uma pequena porção de vegetação mediterrânea, mesmo que não seja lá em torno do mar Mediterrâneo, mas o clima é o mesmo, clima mediterrâneo, por isso desenvolve a vegetação mediterrânea no norte e sul da África, também no sul da Europa e uma pequena porção no sul da América do Sul. Possui verões muito quentes e secos, e os invernos são muito úmidos, porém não são muito frios. A vegetação é variada, com presença de arbustos e moitas, então é uma vegetação arbustiva, não tem árvores de grande porte. Aqui são as áreas que ocorrem a vegetação e o clima mediterrâneo, aqui na Califórnia, no Chile, no sul da África do Sul e no sul da Austrália. E também no entorno de todo o mar Mediterrâneo, na Espanha, Portugal, Itália, Grécia, Turquia, também aqui no Oriente Médio e no norte da África. Aqui nós temos um exemplo de vegetação mediterrânea, são apenas arbustos, árvores de pequeno porte, capins, flores, muitas flores e poucas árvores de grande porte. No clima frio, em regiões de clima frio, ocorre a floresta boreal, que é também conhecida como floresta de coníferas. O clima frio está presente em altas latitudes, bem próximas às regiões polares, como no Canadá, o extremo norte da Europa, e também na Sibéria, uma região no norte da Rússia. Os invernos são bem rigorosos, com temperatura sempre abaixo de 0 grau, e os verões a temperatura não passa dos 10 graus, dependendo da região. Então é muito frio, mesmo no verão as temperaturas são baixas. A floresta boreal também é chamada de floresta de coníferas ou de taiga, devido às espécies que ocorrem nessa região. A biodiversidade é muito pobre, basicamente é constituída por coníferas, que são árvores em forma de cone, também chamada de pinheiros. Ocorre vegetação de grande porte, espaçadas e homogêneas. Homogêneo significa que tem pouca diversidade, é muita vegetação de um tipo só de árvore, como os pinheiros, por exemplo, que é um tipo de conífera. Tem essa forma de conífera justamente para se proteger do inverno rigoroso, da neve, nevasca, que não acumula-se neve em suas folhas. Simplesmente a neve desliza pelo seu formato. E as folhas são bem fininhas, essas folhas são aciculifoliadas, em forma de agulha, que é também para se proteger do frio e da falta de umidade durante o inverno. Possui grande importância econômica, pois ela serve de exploração para a produção de papel
de celulose para fazer o papel. É muito comum haver plantio, principalmente na Noruega e no Canadá, dessas coníferas, para não explorar apenas a vegetação nativa. Aqui, por exemplo, nós temos as regiões onde ocorrem naturalmente a floresta boreal no norte do Canadá, também no Alasca, na Islândia, no norte da Europa, Canadá, Suécia, Finlândia, e na Sibéria, na região da Sibéria, também na Letônia, Lituânia e Estônia. Temos aqui o exemplo, são árvores de pinheiros, coníferas que têm folhas finas, folhas em formato de agulha, para evitar morrerem no inverno e evitar a árvore cair, porque são árvores de grande porte. Então não se acumula neve nas suas folhas. A neve desliza e cai, ficando apenas congelada um pouco durante o inverno. Mas se tivesse folhas largas em formato diferente, iria se acumular e os galhos iriam se quebrar. No clima polar ocorre a vegetação da tundra. A tundra está presente nas regiões polares, tanto no extremo norte quanto no extremo sul da Terra. E possui temperaturas mais baixas já registradas no planeta, temperaturas que vão de 30 graus negativos até 45 graus negativos. A temperatura mais baixa registrada foi 80 graus negativo em um ponto lá do Polo Sul. A maior parte do solo fica coberta por gelo durante o ano todo. Somente no verão é quando o gelo derrete um pouco e começa a aparecer alguma vegetação. Em alguns trechos, com o degelo, um verão curto, o solo fica exposto e se desenvolve uma vegetação de baixo porte. Essa vegetação de baixo porte são menores até do que a grama, que são musgos, como se fosse lodo verde, e líquens, que são pequenos arbustos. Aqui são as regiões que ocorrem o clima polar e a tundra. No extremo norte da América, em torno da Groenlândia, no extremo norte da Europa e da Rússia. Aqui nós temos os líquens, são pequenos arbustos, herbácea, alguns talozinhos e capim. Então a vegetação bem rala. E aqui os musgos, que são lodo, que os animais que vão lá ainda se alimentam desses musgos. Clima de montanha é acima de 4.000 metros, a altitude ocorre neve o ano todo. Então é neve eterna, nunca para de cair neve, ou quando para a neve não derrete devido ao frio intenso. Nas regiões mais baixas ocorre algum tipo de vegetação que é semelhante à vegetação de clima frio e polar. Ocorre tundra e ocorre também as coníferas. Aqui são as regiões de elevada altitude, na Cordilheira dos Andes, em algumas regiões da África, como o Monte Atlas, e na Ásia também, no Himalaia. E aqui uma parte mais baixa, que tem um pouco de vegetação, a gente observa os musgos e também observa as coníferas. Nos desertos e regiões semiáridas, a vegetação é xerófila. Essa denominação xerófila é devido à sua capacidade de armazenar água no interior do seu caule e por isso não precisa de muita água durante o ano. Ao contrário, se colocar muita água nas xerófilas, elas vão morrer. O clima desértico é marcado pela escassez de água, que nós denominamos de aridez. Então, quanto mais árido, mais seco. E com precipitação inferior a 250 milímetros por ano. Então é uma umidade muito baixa para uma região. Então não há condição de viver muitas espécies nessas áreas devido à umidade muito baixa. Apenas 25 centímetros de água durante o ano todo. Em regiões tropicais, por exemplo, a chuva ultrapassa 2.000 milímetros, ou seja, 2 metros de água. A vegetação é xerófila, que sobrevive com pouca água, e a presença de espécies rasteiras. Espécies rasteiras, alguns arbustos espinhosos e quase sem folhas, e também cactáceas. Essa propriedade de não ter folha e ter espinho no lugar da folha é para não perder umidade. Quanto mais folha a vegetação tiver,
mais umidade ela vai perder pela transpiração. Então, as espécies xerófilas evoluíram para substituir as folhas por espinhos, para não perder umidade durante o período seco. Aqui nós temos as regiões de climas desérticos e semiáridos. Temos nos Estados Unidos e no México, tanto deserto como semiárido, no norte, na América do Sul e também no litoral do Pacífico. E aqui na região nordeste do Brasil, nossa Caatinga, no sul da África, e o grande deserto do Saara, também o deserto da Arábia, o deserto da Austrália e ao longo do interior da Ásia. Aqui, por exemplo, alguma vegetação típica, inclusive do Nordeste. Aqui também, mais um exemplo de vegetação típica de Caatinga e outra vegetação de deserto. Agora vamos responder essa atividade. O primeiro, por que o clima é o fator principal para o desenvolvimento da vegetação? Nós vimos que tem outros fatores, mas o clima é o principal. Então, por que ele é o principal e o responsável por influenciar a distribuição e o desenvolvimento das formações vegetais? O que é a vegetação xerófila, que ocorre nos desertos, nas regiões desérticas e semiáridas? Por que elas são xerófilas? Por que a vegetação da floresta temperada é caducifólia? Então, o que significa esse termo? Por que as árvores são caducifólias nas florestas temperadas? Em que regiões ocorrem as vegetações de climas frios? O clima polar, o clima frio de montanha, e onde ocorre esse tipo de vegetação no globo? E em que regiões ocorrem as florestas equatoriais e também as florestas tropicais? Em que área do planeta ocorre esse tipo de florestas no globo?